Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, vamos hoje tirar algumas dúvidas sobre a questão de plantar suculentas e cactos em alguns estilos de vaso. Vaso de cerâmica, vaso feito aí com materiais recicláveis, com lata, garrafa plástica, garrafa PET, né? Vasos de barro, que eu falei que assim que eu tivesse a minha experiência aqui com vaso de barro, que eu viria falando para vocês. E os vasinhos normais aí das nossas suculentas, cuias. Vamos aqui tirar essas dúvidas, principalmente que estão me perguntando muito sobre a questão de plantar suculentas em vasos feitos com latas, tá? Latas e esse de barro aqui também. Estão me fazendo bastante pergunta e eu espero aí conseguir ajudar vocês com essas dicas de hoje. Caso ainda fique com uma dúvida, por favor, deixa aqui no comentário que eu tento ajudar vocês novamente, tá? Então, vamos lá. Qual o melhor vaso aí para plantar suculentas e cacto? Existe o melhor vaso? E aí, meninas? Será que existe o melhor vaso? Bem, pessoal, a conclusão que eu cheguei aqui no meu jardim, que não existe o melhor vaso para suculenta. O que existe é nós observar o nosso ambiente, a nossa cidade, o local onde nós moramos e fazer teste. Jamais eu falar para vocês, que nem eu sempre tô falando aqui para vocês, se a sua suculenta não se desenvolve, taca na lata e depois vocês vêm falar. Olha isso aqui, ó. Aqui é uma lata de atum, né? Que eu preparei aqui esse lindo trabalho aqui, ó. Isso aqui é pintura de mandala. E eu sempre falo isso para vocês, pessoal, se a sua suculenta não está se desenvolvendo, taca na lata e depois vem me falar. Realmente, de 100 pessoas, 90 pessoas vêm me agradecer falando que realmente, depois que plantou as suculentas, os cactos nas latas, tem observado o desenvolvimento delas muito mais rápido e tem dado muito certo. Porém, por isso que eu falo, não existe o melhor vaso. Algumas meninas vieram me contar alguns relatórios sobre os vasos latas. Olha que lata linda. Aqui foi uma lata que eu ganhei. Olha que desenho lindo, né? E o que foi que vieram falar para mim, né? Que deixaram no comentário pedindo ajuda para poder tentar entender o que está acontecendo. Alguma das minhas amigas, inclusive é uma amiga minha daqui de São Paulo, capital paulista, ela falou que depois que plantou algumas das suculentas delas em latas, ela tem observado que não tem se desenvolvido bem. Pedi para ela me chamar no meu WhatsApp, nós conversamos. Pedi para ela mandar algumas fotos e conversamos como que é o cultivo dela lá. Pessoal, eu sou daqui de São Paulo, capital paulista, moro aqui na Zona Leste, tá? E ela é lá da Zona Sul. O que acontece? Lá, pelo que ela me falou, o ambiente dela é um ambiente que pega aí uma média de 2, 3 horinhas de sol por dia. E aonde fica as latas dela, ela fez estilo que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Ela fez assim, ó, um pallet, como aquele ali meu ali, ó. Tá vendo? Ela fez um pallet assim, igualzinho este meu. Só que está num ambiente que não pega muita circulação de ar. Eu pedi para ela ser bem sincera para eu poder entender. Não pega muita circulação de ar e o sol que pega é pouco para o tempo que fica lá com essas latinhas. O que acontece? Você vai regar a sua lata, tá? Qual foi aonde eu cheguei? Ela rega a latinha dela. Como não tem uma circulação de ar boa, demora de secar. A planta demora de se desenvolver, algumas até começam a fungar. Então, é aí onde eu falo para vocês, não existe vaso perfeito. O que existe é nós observar o nosso ambiente. Que nem a minha mãe, eu estou aqui no quintal de mãe. Eu sou minha mãe e minha vizinha, eu moro 2 casas abaixo aqui. Porém, lá na minha lavanderia, os vasinhos que eu planto lá, as minhas suculentas, eu tenho que tomar cuidado com a rega. Por quê? Também não tem uma circulação de ar suficiente como tem aqui. Ó, aqui o quintal, ele é bem grande, ó. Deixa eu passar para vocês verem, ó. Tá? É muito grande. A circulação de ar aqui é totalmente diferente de lá da minha lavanderia. Olha isso aqui. O que eu tenho aqui só é mesmo o sombrite,
que é para proteger as minhas suculentas da época da chuva de granizo. É mais por causa disso e o sol muito escaldante, que ajuda aí também a não queimar tanto as minhas suculentas. Por isso que eu resolvi colocar o sombrite. Mas a circulação de ar aqui é totalmente diferente. Vou dar um outro exemplo. As suculentas, as minhas latas, né? As suculentas que estão plantadas nas latas, que eu rego aqui. Vamos supor, eu reguei terça-feira aqui as minhas suculentas. Vou dar um exemplo. Lá em casa eu rego também na terça. Aqui na minha mãe, eu tenho que regar, após 3 dias eu já tenho que vir regar novamente. Porque a circulação de ar aqui é mais forte, o sol, o vento, tudo é mais forte. Já lá em casa, fica de 8 até 10 dias sem regar. Então, foi essa a conclusão que eu cheguei, mas essa minha amiga, em questão das latas. Eu falei pra ela assim, minha amiga, faz um teste. Tira essas latas, da onde que está, tenta procurar um ambiente aí no seu quintal que seja com circulação de ar mais forte e que tenha sol. Nem que você vai ter que ficar aí fazendo um teste aí de não deixar elas queimar muito tempo no sol para não queimar. Foi o que ela fez. O que começou a acontecer? As suculentas começaram a se desenvolver. Então, o ambiente faz muita diferença. Outra coisa, vasos de barro. Quem lembra que eu falei que eu não tenho sorte com vasos de barro? Eu nunca tive sorte. Que eu ia estar fazendo o teste novamente, que eu viria falando para vocês. Gente, no começo do meu cultivo, eu plantei várias suculentas minhas em vasos de barro. Eu não tive sorte, porque foi justo numa época que estava aquele sol escaldante, aquele calorzão de 38 graus. E o que acontecia? Eu regava as minhas suculentas, secava muito rápido, porque esses vasos, ele ajuda a secar rápido demais. As suculentas ficavam desidratadas rápido, não crescia rápido, não se desenvolvia rápido. Por isso que eu falei, gente, eu não gosto de vaso de barro. Tirei todas do vaso de barro, isso foi no começo do meu cultivo, e comecei a plantar em vasos de plástico, em cuias, em vaso de plástico, em garrafas PET, em garrafas plásticas. Eu comecei a reaproveitar todo tipo de vasinho. Vocês veem que eu tenho muitos vasos aqui recicláveis. E eu comecei a ver o desenvolvimento da minha planta. Porém, agora, depois de 5 anos de cultivo, eu falei que eu ia insistir novamente em plantar as minhas suculentas nos vasos de barro. Gente, essa época agora, aqui em São Paulo, estamos numa época... Olha isso aqui, gente, como que está se desenvolvendo. Eu ganhei essas suculentas em plug, chegaram mínimas aqui, estão crescendo muito bem, estão se desenvolvendo muito bem. Por quê? Agora aqui em São Paulo estamos na melhor época agora. Por quê? Fez vários dias de sol, porém, tá tendo vários dias de chuva. Então, tá dando super, super certo esse vaso aqui. Por quê? Esse vaso de barro, ele retém, né? Ele seca rápido a água, né? O substrato não fica encharcado por muito tempo. Então, por isso que tá dando certo. É tanto que agora, com essa época aí que tá chegando, nós já estamos aí com muitos dias de chuva. Na época do verão, é a época também que chove muito. Então, o que eu vou fazer? Muitas das minhas plantas, principalmente plantas que eu tenho adquirido recentemente. Peraí, pessoal, deixa eu levar vocês aqui. Plantas que eu vou adquirindo recentemente. Vamos supor, aqui é uma bacia, uma cuia de suculentas que eu adquiri há mais ou menos aí há uns 3 meses. Estão bem, estão se desenvolvendo muito, muito bem. Mas já tem que ficar de olho, porque tá tendo muitos dias de chuva aqui em São Paulo. Essa aqui mesmo eu já percebi que ela começou a dar uma melada. Algumas espécies têm facilidade em estar melando mais fácil, fungando caule, apodrecimento de caule, tá? Então, você tem que ficar atento. Não adianta eu falar pra vocês, pessoal, essa suculenta... Aqui, pra mim, ela pode ficar na chuva 10 dias e não vai se despetalar. Mas pode acontecer que lá na minha casa, no meu quintal, se ela ficar lá muitos dias, vai começar a despetalar. Por quê? Por causa da circulação do ar, de não secar rápido o substrato e do ambiente não ser com bastante claridade. Pode acontecer isso. Então, por isso que eu falo pra vocês, não existe vaso perfeito. O que existe é nós
observar o nosso ambiente. Aqui na minha mãe, tanto na lata, ó, suculenta na lata, como suculenta em vasos de plástico, ó, esses vasinhos que nós compramos, elas vão muito, muito bem. Elas estão perfeitas. Essas floreirinhas aqui também, eu amo plantar suculentas nessas floreirinhas. As meninas aí que estavam me perguntando, meninas, eu encontrei essas floreirinhas aqui, numa floricultura, tá? Aqui próximo da minha casa. Vai muito bem as suculentas nessas floreirinhas. Elas se desenvolvem muito bem. Aqui, no quintal de mãe, tá indo muito bem. Porém, já lá no meu quintal, nem sempre vai bem. Por causa da circulação de ar. As latas, que é o que foi mais questionado. As latas, por enquanto, tanto aqui na minha mãe, como lá no meu quintal, lá na minha lavanderia e lá na minha sacadinha, todas estão indo muito bem. Porque eu tenho este controle que eu expliquei para vocês agora. A questão da rega, de observar a circulação de ar lá no meu quintal e na minha lavanderia. Por isso que eu falo, vocês têm que observar o seu ambiente. Lu, vaso de plástico também vai muito bem para suculentas. Sem problema nenhum, as suculentas se desenvolvem muito bem. Vaso de cerâmica também vai super bem para suculentas, desde que vocês observem o seu ambiente. Vasos feitos com garrafa PET, garrafa plástica, também vai muito bem, desde que vocês observem o ambiente de vocês. Se for um ambiente, como eu acabei de falar e explicar, com muita circulação de ar, que bate aí uma média de 4 a 6 horinhas de sol por dia, gente, vai muito bem. Principalmente para suculentas que são cultivadas em ambiente que pega sol e chuva, como as minhas aqui. As minhas suculentas, elas pegam sol e chuva. Então, elas já estão também adaptadas. Jamais pegar uma suculenta, plantar numa lata, que seja uma lata, que seja um vaso de plástico, que seja um vaso de cimento, tá? Vaso de cimento também. Eu percebo que as suculentas se desenvolvem muito bem. Elas vão muito bem, tá? Qualquer estilo de vaso que você for plantar a sua suculenta, vocês têm que observar o ambiente. Então, mais uma vez eu vou falar, não existe vasos perfeito para suculenta. Não existe o melhor vaso para suculenta. O que existe é nós observar o nosso ambiente para ver se a gente pode sim plantar as nossas linduchas em vasos recicláveis como esses aqui, que foram feitas essas bonequinhas com garrafas PET, garrafas plásticas. Estão aqui, ó, todas as suculentas se desenvolvendo muito, muito bem. Eu tenho vasos feitos com garrafas plásticas, com aquelas garrafas de cândida, amaciante, olha, bem antigos. Olha isso aqui, ó. Aqui mesmo foi um que eu fiz o turbante de coxa de estilo de retalho. Tá plantado aqui esse meu... Eita, gente, deu branco, variegata, eu esqueci o nome. Olha como tá lindo, super que se desenvolvendo bem, tá indo muito bem. Há um tempo atrás, alguma dos meus vasos bonecas, eu tinha plantado eles, deles plantado lá na minha garagem. As suculentas não estavam indo tão bem. Por esse motivo que eu expliquei para vocês. O que eu observei o meu ambiente. Se um dia mamãe foi embora daqui, eu estou ferrada, gente, essa é a verdade. Porque aqui é um quintal, uma casa que ela mora, essa casa aqui é alugada, tá? Eu não tenho espaço suficiente. Se um dia a mamãe for embora, eu vou ter que desfazer aqui de algumas das minhas suculentas por não ter espaço. E vou ter que ficar com aquelas mais que eu percebo que vai muito bem, ou que vai mais ou menos no meu ambiente lá da minha casa. Por isso que no começo do meu cultivo, eu perdia muita suculenta. Outra coisa que eu quero falar para vocês. As latas, que as meninas perguntaram, Lu, tem que pintar? Não, gente, não precisa. Se você não quiser pintar, não tem problema. Eu tenho latas lá na minha sacadinha que tá super enferrujada e as suculentas estão lindas. Mas se vocês querem pintar, a dica que eu dou para vocês,
passa primeiro um prime, passa primeiro batida de pedra, depois vem com a tinta de PVA, aquela para artesanato, aquelas tintas spray, também dá super certo. Vocês não precisam fazer detalhes, o importante é plantar e é o que eu falo. Se a sua suculenta não se desenvolve, taca na lata e depois vocês vêm me falar. O resultado é impressionante, gente, porque é o que eu tenho observado aqui. Agora, claro, como a minha amiga explicou para mim o que estava acontecendo e o que eu passei para vocês, cabe agora a vocês observar isso também. Tenta, meninas e meninos, observar aí o ambiente de vocês. Qualquer vaso que seja, ou que seja lata, ou que seja galão, ou que seja vaso de plástico, ou que seja vaso de barro, vaso de cimento, qualquer tipo de vaso que você estiver na sua casa, qualquer um desses, vocês tendo um bom ambiente, a suculenta vai bem. Então, observe o seu ambiente, observe como é que é aí na sua casa, tá? Para que vocês tenham um bom desenvolvimento nas suas suculentas. Outra coisa, nunca plantar suculentas de caule curto em vasos fundo. Não faça isso. Vaso fundo é para suculentas com caule comprido. Vasos mais rasos para suculentas com caule mais curto, tá? Ó, eu tenho vasos mais rasos e tenho vasos mais profundos. Depende muito do tamanho do caulezinho da sua suculenta. Ó, aqui essas latas, ó. Aqui são todas suculentas que tem um caulezinho bem compridinho, bem comprido, tá? Ó, tá vendo, ó? E estão crescendo, se desenvolvendo muito bem. Como eu também tenho aqui as suculentas de rosetas bem menores, que foi umas que eu adquiri, com o caulezinho delas bem pequeno. Então, eu plantei no vaso mais raso. Isso aqui também dá muito certo. É uma estratégia que eu tenho colocado em prática e tenho obtido muito sucesso aqui no desenvolvimento das minhas suculentas, principalmente para suculentas recém-chegadas. Vocês pegarem elas, principalmente essas de rosetas, e plantarem assim, todas bem juntinhas uma da outra, em vasos rasos. Vocês vão ter muito mais sucesso, vai se desenvolver mais rápido, vai se adaptar mais rápido aí no seu ambiente, tá? Como vocês também podem plantar nos seus vasos, esses vasinhos mesmo próprio para suculenta, né, ó. Ou as floreirinhas, tá vendo? Essas floreirinhas, elas não são muito profundas. Eu amo essas floreirinhas porque vai muito bem as suculentas plantadas nela, né? E as latas, que é o que vocês já sabem que eu faço, quando, vamos supor, que nem a Lolinha. A Lolinha é uma suculenta que ela não tem um caule tão comprido quando eu plantei ela aqui. Mas eu fiz uma boa drenagem e fui e coloquei essas 4 rosetas aqui, que estão se desenvolvendo muito, tá crescendo muito rápido, tá? Essas aqui, ó, já são latas menores, tá vendo, ó? Também estão se desenvolvendo muito bem, tá? Os vasos de plástico, eu tenho vasos aqui com suculentas plantadas da minha super antiga. Ó, essa minha jade tem 5 anos aqui no meu cultivo. Olha o caule dessa suculenta. E é plantada sempre numa bacia, numa cuia dessa de plástico. E está aqui, ó, super que se desenvolvendo bem. A minha orelhinha de Shurek também, gente, ó, ela é bem antiga. Ó o caule dela, tá? E sempre plantei nessas cuias, cuia 21, né? E, ó, está aqui se desenvolvendo muito, muito bem. Vocês concordam com o que eu tô falando, gente? Que é a gente observar aí o nosso ambiente, né? É a gente observar o que vai dar certo para as nossas suculentas e o que não vai dar. Em questão de ambiente, circulação de ar, sol, ventilação. Se a sua suculenta não está adaptada na chuva, espere, vai adaptando aos poucos, não já vai pegando, deixando a sua suculenta lá 10 dias na chuva, 8 dias na chuva. Aqui em São Paulo estamos indo para o 8º dia já, quase todos os dias, aliás, todos os dias chovendo aqui. Tem algumas suculentas que já não está tão adaptada ao meio ambiente, que já começou a melar, como essa, e mais algumas que tinha aqui, que tem aqui, essa aqui também começou a soltar folhinha. Essas mais novas, eu tenho percebido que elas já estão começando a soltar aqui as folhinhas. Já as mais antigas tá indo muito bem, tá, pessoal? Então, meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês com essa dica de hoje dos vasos? Eu espero que sim. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!